Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra, aula número 12, tá? Do nosso curso de Excel na prática, onde eu vou falar com vocês sobre gráficos, mas não é meramente uma aula de gráficos, e sim uma aula que eu vou aproveitar e passar uma coisa muito útil para vocês, que é a teoria sobre valor esperado ou esperança matemática. Tá? Tem toda uma estatística por trás disso. Eu vou focalizar num conteúdo mais orientado à prática, a um exemplo, dois exemplos, na verdade, bastante tangíveis, até para a gente poder fazer a análise de sensibilidade sobre isso. Tá? O que é uma análise de sensibilidade? Imagina que você tem um fenômeno ou você tem um evento. Na verdade, imagina que você tenha o seguinte, imagina que você tenha um call center onde você liga para fazer venda de um produto específico, tá? Vamos supor, você liga para fazer venda de plano de telefone. Qual que é a reação dos seus consumidores em relação ao número de ligação ou número de ligações que você faz? Ou seja, existe alguma relação que você possa ver na proporção de ligações que você faz em relação à conversão, ou seja, ao fato de que aquele consumidor aceitou ou não a oferta do seu produto? Existem diversas variáveis que podem alterar isso, como o horário da ligação, a frequência, a duração, o preço do produto que você vende. A análise de sensibilidade ela é feita justamente quando a gente deixa ali ceteris paribus, ou seja, tudo ou mais constante. Você pega uma dessas variáveis, por exemplo, o número de ligações, e você faz a comparação dela com a sua variável alvo. O que é o alvo? Se a pessoa comprou o produto ou não. Ou seja, existe uma relação, alguma curva que eu possa ver que indica como que é o comportamento da conversão do cliente baseado nesse número de ligações? É isso que é uma análise de sensibilidade. Eu vou pegar e vai ficar muito mais concreto para você quando eu fizer agora a associação desta análise de sensibilidade com o valor esperado. O valor esperado, tá? Ele é de fundamental importância para você conseguir ter uma relação muito clara se aquilo que você está fazendo agora, associado a uma taxa de ganho, associado a uma taxa de perda e o valor do ganho e o valor de perda, se isso é positivo no longo prazo. Então, o que significa? Vamos supor que nessa mesma campanha, tá, de telemarketing que você está vendendo o seu produto telefônico, você, toda vez que você tem uma taxa de conversão de 10%, tá? Então, vamos colocar aqui. Eu tenho uma taxa de conversão, só para você entender muito bem. Taxa de conversão de 10%. Cada cliente convertido, ele me dá de lucro, tá? Nesse caso, vamos colocar aqui a moedinha em real. Eu ganho, né, 50, eu ganho 5 reais. Vou colocar um número menor aqui. Ou seja, significa que eu testo, né, 10 vezes, a cada 100 vezes, 10 eu consigo converter. Vamos imaginar que, obviamente, então, a minha taxa de não conversão é 1 menos aquilo. Você concorda comigo? Porque são os 90% das vezes que eu não converto o meu cliente, tá? Essa é a minha taxa de não conversão. E, eventualmente, quando eu não converto o cliente, ou seja, o custo do serviço do contact center, incluindo funcionário, etc., vamos supor que ele seja ali aproximadamente 50 centavos por cliente. Isso é, no longo prazo, uma operação rentável? Você vai fazer o seguinte, calcular o seu EV, seu valor esperado, onde você vai fazer essa fórmula que está aqui, ó. O valor esperado é igual ao valor do ganho. Qual que é o nosso valor de ganho? É o número do cliente convertido. Vezes, tá? A porcentagem do ganho, que é a nossa taxa de conversão.
menos a minha perda, que são 50 centavos, vezes a minha taxa de não conversão, que é o percentual de perda. Esse negócio tem um valor esperado positivo, baixo, porém positivo, de 0,05 centavos. Ou seja, significa que essa minha operação de contact center aqui é lucrativa no longo prazo. Porque sim, com essas taxas eu consigo converter o cliente. Como eu melhoro esse número? Horas, eventualmente eu posso trabalhar num método até de data science, posso trabalhar num método de dados mais eficiente para aumentar a minha taxa de conversão. E aí vamos supor que eu aumente a taxa de conversão para 15%. Naturalmente a taxa de não conversão cai para 85%. Vamos supor que eu mantenha o meu ganho por cliente convertido e o meu custo do serviço, tá? Valores hipotéticos. E aí o meu valor esperado ele sobe de 0,5 centavos para 33 centavos aqui nesse caso. Olha que bacana, sua operação ela é ainda mais rentável. Entendeu a ideia? Entendeu para que serve isso? Agora vamos fazer alguma coisa um pouco mais genérica, justamente para você entender agora o que nós vamos falar de análise de sensibilidade. Então eu vou deixar isso aqui do lado, tá? Vou escrever aqui análise do contact center, para você lembrar quando você fizer esta planilha, que está disponível para download lá no outspokenmarket.com na área de cursos gratuitos, tá bom? Então você pode ter acesso a todo o material do curso de Excel na prática lá. E lembre agora, pare nesse momento, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, compartilhe também com seus amigos, vocês ajudam demais, deixe sua dúvida, escreva comentários, vamos fazer todas aquelas coisas que o YouTube gosta para justamente deixar isso daqui mais em evidência para ajudar outras pessoas. Então agora vamos construir a nossa o quê? Vamos construir a nossa análise de sensibilidade. Ora, como nós vamos fazer essa análise de sensibilidade? Primeiro vamos ajustar aqui a tabela, então eu vou selecionar, eu escrevi aqui na célula C8, vou selecionar aqui da C até a F, vou usar um recurso do Excel que chama mesclar e centralizar. O que ele vai fazer? Ele vai combinar essas células, essas 4 células que eu tenho aqui, de maneiras que ela vire uma única célula, e ele vai aproveitar e centralizar o meu texto. Então olha o que acontece, é como se você tivesse uma única célula. Aqui eu tenho uma, aqui eu tenho outra, eu ponho aqui para cima, olha só, eu tenho exatamente uma célula única, porque eu centralizei e mesclei essa célula. Vou dar um zoom aqui para poder ajudar vocês a enxergarem um pouco melhor, tá bom? Nesse caso. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos criar então, para fazer a análise de sensibilidade, vamos criar exatamente uma coluna que eu vou chamar de porcentagem de ganho, outra coluna que eu vou chamar de porcentagem de perda, e a coluna do valor esperado. O meu porcentagem do ganho, para você fazer a análise de sensibilidade, você tem qual que é o ganho possível, né? O intervalo de ganhos possíveis é de 0% até 100%. Então eu começo com 10%, começo com 0%, perdão, começo com 10%. Aí você fala, nossa, Leandro, vou ter que digitar esse negócio aqui até 100%, né? Não, você seleciona esses dois primeiros casos. O Excel vai entender que você vai fazer de 10 em 10. Você vem nesse pontinho preto que tem aqui, ó, um quadradinho mais forte no canto aqui da célula, tá? A sua cruz fica preta aqui, o cursor. Você clica e arrasta, ó. Tá vendo que ele vai arrastando? Ele tava, ó, tá vendo? 70, 80, 90, 100%. Solto. Preenchido. A minha perda é 1 menos aquele percentual ali. Certo? Então, se eu ganho 0%, significa que eu perco 100% das vezes, e aí eu arrasto na mesma história e tenho ali. Ou seja, eu estou fazendo justamente essa comparação da minha sensibilidade aqui. Por quê? Eu vou centralizar esse cidadão aqui, vou deixar ele mais interessante, e nós vamos fazer o seguinte, eu vou desmesclar isso aqui, quero mesclar só nessas 3, para a gente ficar com tudo bastante alinhado. Aí qual que é a minha análise de sensibilidade? Bem, primeiro eu vou chamar isso daqui de análise de sensibilidade 1. Por quê? Porque eu vou colocar aqui do lado, olha, eu vou colocar aqui, ó. Então eu vou ter o meu ganho 1
e a minha perda 1. E o meu ganho 1, para fins, né, de história, 1. E se eu perder, eu vou perder 1.1. Significa que eu perco, né, 10% a mais daquilo que eu ganho. Bem simples, porque eu só quero fazer a sensibilidade aqui. Então, o que nós vamos fazer? Ora, a fórmula do EV. Então, é igual o ganho vezes a porcentagem do ganho menos a perda vezes a minha porcentagem de perda, né? E aí eu tenho, ó, valor esperado menos 1.1. Você já sabe que não precisa digitar todas as fórmulas, você clica e arrasta. Aí você vai ver assim, puta, Leandro, não deu certo. 0, tá errado. Por quê? Olha só, essa primeira tá certo. Todas as células que nós quisermos, elas ficam marcadas na fórmula, exatamente identificada aqui por cor para você ter a decisão. Quando você clicou, arrastou, o Excel ele arrastou essas duas aqui, ó, a da C e a da D, ótimo. Porém, ele arrastou aqui também. Não era isso que eu queria. Você queria sempre manter o ganho e a perda. O que você faz? Presta atenção, porque você vai aprender a fazer uma coisa que a gente chama de travar a célula. Como assim? Eu vou travar. Que células eu quero travar? Eu quero travar a J6 e a J7, que é onde eu tenho meu ganho e perda. Então, se eu clico logo depois, ó, na barra de fórmulas, você posiciona o cursor ali do lado, aperta F4, tá? O meu tá aqui, F4, na frente do J6 e na frente do J7 eu aperto F4. Separa que entre os números da célula ele coloca os dois cifrões aqui, tá? Ele coloca aqui o cifrão. Esse sinal aqui, esse cifrão, significa que a célula está bloqueada. Aí, ó, quando eu clicar e arrastar, ele muda aquelas que estão livres, que é a C17 e a D17 aqui, por exemplo, porém ele manteve as outras bloqueadas. E aí eu tenho aqui certamente a minha análise de sensibilidade feita, tá? O que é isso? Agora eu vou inserir um gráfico, ó, inserir gráfico e vou aqui inserir um gráfico de linha. Olha aqui exatamente que eu tenho, como se comporta a minha análise de sensibilidade, a minha curva em relação ao ganho e à perda. Ah, Leandro, mas aqui eu tenho um valor estranho aqui, eu tenho esse valor que não é a data, perdão, não é a porcentagem de ganho ou de perda. Vamos fazer em relação à porcentagem de ganho? Para eu mudar esse cara aqui, quando eu clico em cima do gráfico, ele vai diretamente aqui na aba do design gráfico. Se não for, basta você selecionar o gráfico e ir na parte do design gráfico. Você vem aqui, ó, em selecionar dados. E ele vai te dizer o que você faz como qualquer coisa no Excel. Altera o intervalo de dados incluídos no gráfico. Você clica, ele abre essa janela. Nessa janela, você vai ver o seguinte, ó. Eu quero mudar o quê? Esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque eu quero pôr os ganhos, certo? Então eu tenho que editar esse cara aqui, ó, rótulos do eixo horizontal. Clico em editar, ele vai me pedir qual que é o intervalo. Ora, é o intervalo do ganho. Eu clico, arrasto, ele vai dar para mim, eu dou um ok, ele mudou. Super legal, né? Aí eu posso clicar 2 vezes no título do gráfico, tá? E colocar aqui, ó, análise de sensibilidade. Espera aí que tem muito mais coisa para vir, tá, pessoal? Legal. Então eu analisei qual que é essa sensibilidade quando eu tenho a minha perda, né, 10% maior que o meu ganho. Mas e se eu quiser fazer uma análise de sensibilidade que eu chamo aqui de EV2, onde o meu ganho e a minha perda são diferentes? Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, um ganho 2, uma perda 2, onde aqui nesse caso eu ganho 0,8, tá? Vamos manter o 1, só que em vez de perder 1.1, eu perco 0,8, ou seja, eu ganho mais do que eu vou perder. E aí eu vou justamente fazer a minha fórmula de novo, igual ao ganho, só que aqui eu já travo, lembra? O J eu quero sempre travar, F4, vezes o ganho em percentual, tá? Menos a perda, travo, vezes a perda em percentual. A análise de sensibilidade começa a surgir. E clico e arrasto aqui. Agora eu quero comparar a curva EV2 com a curva EV1.
O que eu vou fazer? Eu vou no meu gráfico de sensibilidade, clico nele, vou na aba Design Gráfico. Você já aprendeu que você pode selecionar os dados. Eu já tenho no eixo horizontal o percentual do ganho. Agora, o que eu quero? Alterar adicionar outra linha aqui. Então, eu vou adicionar nas entradas de legendas, nas séries, uma outra série. Qual que é o nome da série? Clico aqui em cima, ó, EV2. Qual que é o valor da série? Ora, a gente clica e arrasta aqui em EV2. Dou um OK. Olha que sensacional! Minha análise de sensibilidade, eu já tenho aqui exatamente uma comparação entre as duas. Ah, mas eu não sei qual que é a curva laranja, qual que é a curva azul. No mesmo design gráfico, você vai adicionar elemento do gráfico, você tem todas as opções aqui, ó. O que eu quero colocar? Eu quero colocar uma legenda aqui. Então eu venho em legenda. Onde que eu quero colocar essa legenda? Na direita? Na superior? Eu gosto de colocar no superior, embaixo do título. Aí eu clico, ó. Ele tem a minha legendinha. Olha que legal. O azul é o EV1 e o vermelho, né, é o EV2. O que significa? Significa que, como você faz a interpretação da análise de sensibilidade? Você vê a diferença das curvas. Horas, eu sei que quando eu tenho um ganho, tá, ou uma perda, melhor dizendo, 10% maior do que ganho, que é o EV1, eu sei que eu preciso ali, para começar a dar certo a minha história, eu preciso ter pelo menos ali, a hora que eu cruzo zero, que é a hora que eu começo a ficar positivo, eu preciso ter pelo menos ali uns 50 e poucos %. Tá? Para fazer o cálculo exato, você coloca aqui na fórmula. Eu preciso ter 53% mais ou menos para eu começar a ser positivo. Porém, se eu perco menos, se eu perco 20% daquilo que eu ganho, eu preciso começar a acertar menos, 43%. Então eu preciso de menos esforço para eu conseguir ter o que a gente chama de break-even, que é o momento que você passa do zero, é o momento que você começa a ficar positivo no longo prazo. Então eu preciso, no EV2, eu preciso acertar pelo menos 43% para eu começar a ter lucro no longo prazo. Legal demais, né? Você pode fazer isso com qualquer fórmula matemática, esse tipo de análise de sensibilidade, para você saber. Exercício para vocês, adicionem, treinem, tá, pessoal? Porque é assim que aprende. Treinem, tá? Adicionar outros valores de EV aqui. É muito importante, você vai entender essas diferenças, mudando os ganhos e perda. Se eu mudar, por exemplo, se eu tiver um ganho, tá, de 1.10, ora, você está vendo que eu desloco a curva? E se eu ganhar 2? Olha só a diferença, eu preciso acertar mais de só 30% para começar a ficar positivo. Se eu ganhar 2 e perder 0,8, né? Se eu voltar para 1, a minha curva desce. Olha que maravilhoso que é você fazer uma análise desse tipo. Quanta inteligência você traz para sua análise de dados com o Excel. Olha que fantástico. Aí agora, pessoal, a gente entra num domínio muito interessante. E aí a curiosidade para a gente fechar essa aula de hoje. Imagina o seguinte. Imagina que você vai jogar alguma coisa num cassino, tá? Como você sabe, tá, que você vai ser ganhador lá no cassino? Usa essa fórmula aqui. Ah, Leandro, eu vi um negócio aí na internet que chama opção binária. Fria do caramba! Não, mas eu tenho um amigo que ganha dinheiro na opção binária. Mentira! Ele ganha porque ele está com sorte, mas ele vai perder. Por que ele vai perder? Porque a expectativa, tá, o valor esperado, a esperança matemática no longo prazo dos cassinos e das opções binárias é negativo. É simples, é lógico. É tão simples e tão lógico que se você parar para pensar, faz essa conta aqui, qual que é o payout, você vai ver que esse negócio é negativo. Por isso que você não ganha dinheiro no cassino, por isso que você não ganha dinheiro com opções binárias, por exemplo. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham curtido a aula, tá? Lembrando, tá disponível lá no site outspokenmarket.com, cursos gratuitos Excel na prática. Deixe o seu like, mande para os seus amigos, para a sua família e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.